como ocorre a transformação desses nutrientes que está no organismo da vaca para ser transformado em leite. A gente viu da quantidade de sangue que precisa fluir, são quase 500 litros de sangue para a produção de 1 litro de leite, então, ou seja, é uma circulação intensa de sangue, nutrientes, e a origem desses nutrientes, certo? São de diversos locais. A gente vai ver que locais são esses. Então, um dos locais que vem esses nutrientes é do rumen, tá? Que é uma das partes que faz parte do sistema digestório da vaca. O rumen é onde acontece a transformação, onde as moléculas são maiores, vem o alimento maior, e lá ele é mastigado, ele é deglutido, e é transformado em moléculas menores para serem absorvidas, que são direcionadas tanto para a glândula, como para a glândula do leite, como para todo o organismo, certo? O sangue também que circula em todo o animal, em todo o contexto da vaca, ele passa também pelas glândulas mamárias, pelos os 4 quartos mamários, tá? Então, é do sangue que é retirado o ácido graxo, tá bom? Essa gordura, a gordura corporal do animal também vem ácidos graxos, né? O que são ácidos graxos? São moléculas menores de lipídios, certo? Moléculas menores de gordura. Então, da gordura da vaca também vem os ácidos graxos, que vai sendo direcionado. Também vem do sangue aminoácidos, que aminoácidos são moléculas pequenininhas de proteína, né? Porque só passa pelo intestino moléculas pequenas, então por isso que deve ser os aminoácidos. Também da vaca é retirado os minerais e junto com tudo isso vem a água, tá? E também uma parte desses constituintes que vem da vaca é de origem do fígado também, tá? É do fígado que vem as glicoses, tá bom? Ou seja, os açúcares, tá? Esses açúcares, eles tanto servem para energia, para dar energia à vaca, como eles também são direcionados às glândulas mamárias. Assim como o rumen, né? Todo alimento que passa do rumen, que é processado no rumen, certo? Ele tanto vai para as glândulas mamárias, como vai ser transformado em energia, para que essa vaca possa se movimentar, para que essa vaca possa bater os olhos, que ela possa andar, que ela possa... Ok? Então, ou seja, vem da gordura corporal, vem do sangue, vem do rumen e vem do fígado. Então, todos esses compostos que estão dentro da vaca, todos eles enviam substância para a área mamária, né, para as glândulas mamárias, certo? São todos absorvidos pelo intestino, né? Inclusive esse metabolismo do fígado, né? E aí passa para o sangue e do sangue vai entrar naquele tecido mioepitelial, depois em seguida entra nos alvéolos e dos alvéolos, quando são transformados em leite, vão descendo para as bolsinhas, as duas bolsas. A bolsa maior está localizada na glândula mamária e a bolsinha menor que está localizada no teto. Isso é assunto de prova, isso é assunto de exercício, de atividade. Então, tá aí, né? Você vê, observar a quantidade de setas direcionada para o teto da vaca. Então, dessas setinhas, a gente vê o encaminhamento de ácido graxos, minerais, vitamina, a água, certo? Então, a lactose, que vem direto do fígado, né? Vem em formato de glicose, certo? Então, são esses 3 principais componentes da vaca que alimentam, né, pode-se dizer assim, substâncias, a glândula mamária para ocorrer a transformação disso tudo em leite, certo? Então, é bem interessante de onde vem do intestino, vem da gordura corpórea do animal, vem do fígado, vem do rumen,
certo? Então, tanto ácidos graxos como os aminoácidos, vitaminas e minerais, incluindo água. E a lactose, o carboidrato presente do leite, ele normalmente, a origem dele é do fígado. Aí a gente tem uma ilustração, né, bem, bem legal, mostrando toda essa direção, certo? Lembrando que, quando essa vaca, quando ela tem a sua cria, né, quando ela vai parir, nos primeiros dias da aparição, sai um leite, né, um leite que não serve para o ser humano, certo? Esse leite, ele leva um nome de colostro. Então, a gente nem usa o termo leite, a gente já chama de colostro, certo? Aí, nessas garrafinhas que vocês estão vendo, a ilustração, são tipos de colostro. É o leite que foi retirado. Esse leite é retirado assim que a vaca faz a aparição, certo? Então, o colostro não é um leite. Vejam bem, eu só usei o termo para que você pudesse entender, né? É um produto da secreção das glândulas mamárias nos primeiros dias após essa vaca ter parido, tá? Então, é um produto que parece leite, né? Tem cheiro de leite, mas não é leite, certo? E a composição desse produto é totalmente diferente, tá? Totalmente diferente da composição do leite. É um produto mais consistente, né? Ele tem essa diferenciação, dá para você ver que ele é composto de proteínas do leite, de um leite meio que, pode-se dizer assim, meio cheio de glóbulos, certo? Como se fosse um leite talhado, tá? Mas isso é colostro, ele é rico em nutrientes, não são nutrientes que servem para nós, seres humanos, né? São nutrientes específicos para a cria, porque ele, inclusive, aumenta, melhora a imunidade desse animalzinho que acabou de nascer, certo? Então, são nutrientes que só fazem bem à cria, ao bezerrinho, tá? Não é recomendável para seres humanos, certo? Inclusive, ele tem alguns micro-organismos que não podemos, né, nem ser acessíveis a nós, e são acessíveis às suas crias, tá certo? Então, esse é um tipo de colostro, né, para que você possa ter ideia. Lembrando que é do primeiro dia que teve a cria até mais ou menos o oitavo dia. Pode se estender até o 15º dia, mas é normalmente entre o primeiro e o oitavo dia que essa vaca libera essas glândulas, né, esse produto da secreção das glândulas, tá certo? Ele é muito rico em gordura, certo? Muito rico em gordura, um excesso de gordura, certo? Ele tem diversos nutrientes que, mais uma vez, não são ideais para nós. Aí, nessas garrafinhas, né, maiores que apareceram, vocês estão vendo aí colostro do segundo dia de parto, colostro na garrafinha verde do terceiro dia de parto, certo? Então, ou seja, a vaca teve pós-parto, né? Então, segundo dia de parto e terceiro dia após o parto. Então, dá para ver aí uma diferença significativa com aquele leite da caixinha que a gente toma no nosso dia a dia, certo? No colostro tem uma quantidade grande, muito grande, de vitamina A, por isso ele se encontra ligeiramente amarelo. Vou voltar, ó. Uma garrafinha aqui, se nós olharmos para essa garrafinha, né? Esse amarelo aqui é gordura, né? Esse laranjazinho aqui é devido à quantidade desses nutrientes que vem, né? Entre eles a vitamina A, certo? Então aí a gente pode olhar, é um desenho, tá? A gente está vendo aqui de alguns anticorpos que estão presentes nesse colostro, certo? E aí eles estão dentro desse líquido, por isso que eles fazem parte única e exclusivamente da alimentação da cria, alimentação do bezerrinho. Então, assim que a vaca parir, ninguém pode começar a ordenhar, de jeito nenhum.
essa vaca ela é colocada em um local separado, junto ao bezerrinho, certo? E aí esse bezerrinho fica se alimentando por alguns dias. E ele deve aproveitar por demais, porque depois essa vaca, ela é obrigada, infelizmente, né? Ela é obrigada a ser separada desse animal. Ela precisa produzir leite para venda, né? Afinal de contas, ela é um animal produtor de leite para os seres humanos, tá certo? Então, aqui nós terminamos a síntese do leite, tá? E agora nós vamos começar um novo assunto. Eu vou agora mostrar essa nova matéria que a gente vai ver agora. Colocar o slide, deixa eu ver aqui a apresentação do slide. Temos aqui 18 pessoas. Vamos compartilhar esse aqui. Pronto. Fixar a apresentação. Por favor, alguém pode me dar um feedback para ver se já está vendo o slide aí, por favor? Alguém pode dar um alô se... Tá, né? Apareceu já. Valeu, valeu, meu amor. Obrigadíssimo, né? Então, o que é que a gente vai ver agora? Nós já vimos como é que é fabricado o leite dentro da vaca, né? Isso é um assunto muito interessante, tá? A gente acaba descobrindo como isso acontece. E aí, precisa se tirar o leite dessa vaca, né? Se a gente não massagear os tetos, se a gente não fizer o processo de sucção, esse leite não sai. E isso é feito normalmente pelo bezerrinho. Só que, como eu disse, ele só tem acesso à vaca até o 8º dia. Depois são separados. Esse bezerro vai comer o quê? Ele continua tomando esse leite, só que é o leite retirado pela máquina e levado para ele aprender a se alimentar sozinho, tá certo? Então, a partir daí, começa a dar ração e começa a dar ainda desse leite para o bezerrinho, tá? Então, nós vamos agora, a partir desse contexto, ver como é que se faz uma ordenha e como é que se beneficia esse leite. O que é o beneficiamento? Eu falei para vocês que já existe o beneficiamento, processamento, armazenamento. E o beneficiamento é você pegar um alimento in natura e dar uma melhorada nele, mas não transformá-lo. Entendendo? Por exemplo, eu pegar o leite, ferver e colocar na mesa para a gente beber, o leite normal lá da minha vacaria, se eu tiver na minha fazenda, isso é um beneficiamento. Se eu colhi uma laranja, levei a laranja lá para dentro, tirei as folhas, lavei essa laranja, botei ela para ser vendida, eu fiz um beneficiamento, né? Eu melhorei o aspecto da laranja, mas ela continua laranja, ela não se transformou em suco, ela não se transformou em sorvete, nada disso. Em doce, certo? Em geleia, nada disso. Então, do mesmo jeito do leite. Se eu pego o leite e faço algum tratamento e eu continuo vendendo ele como leite, eu só fiz um processo de beneficiamento, certo? Então, vamos ao que interessa. Aqui a gente tem um vídeo pequenininho de 6 minutos. Eu vou colocar, se ele tiver som, eu deixo ele rodando para que vocês entendam. Se ele não tiver som, eu vou postar ele no grupo depois. Pode me dizer se estão ouvindo o som? Não, mas é. Não, né? Pronto. É porque esses vídeos que eu coloco dentro do grupo, ou dentro da aula, realmente eles parecem que fica com dificuldade de, de passar o som. Mas aqui é um vídeo, tá? Sobre a produção de leite em Israel, né? Tá certo? Então é um vídeo muito interessante, de 6 minutinhos,
É um vídeo que vai mostrar desde a hora, da hora que a vaca está comendo, ó, se alimentando, tá certo? Aí elas estão dentro dessa, vocês estão vendo ela com a grade, com a cabecinha presa, a gente vai entender tudo isso, como é que acontece. Então, é um vídeo sobre a produção leiteira. Ele vai estar disponível na sala de aula para que vocês possam dar uma olhadinha no vídeo, tá certo? Ele é bem interessante. Como ele não tem som, eu vou passar adiante, certo? Então, vamos lá. A nossa disciplina de hoje, começando agora, a gente vai falar um pouco sobre o processo de ordenha, né? O ordenhamento da vaca, a retirada do leite. Então, é o processo de retirada do leite através de maquinários ou através de equipamentos, né, especializados. E existe dois tipos de ordenha, tá certo? Só são dois tipos de ordenha. A ordenha manual, né, que é com ou sem a presença da cria. Normalmente, quando é muito no início, coloca-se o bezerrinho do lado da vaca, né? É muito comum, quando vai fazer a ordenha manual, colocar o bezerrinho do lado da vaca, porque aí ela tem a impressão de que é o bezerrinho que está fazendo uso, né? Que está tocando nas tetas dela, e aí ela tem aquela disponibilidade de descer o leite, né? Ela não esconde o leite. Então, se essa vaca já for acostumada com o ordenhador, nós vimos aí que uma das situações interessantes a vaca dar um bom tipo de leite é ela ter uma rotina com o ordenhador, ela conhecer, ela viver sempre pertinho daquele cara que está ali para fazer esse serviço. Então, se for um ordenhador conhecido, ela também pode ter essa disponibilidade de liberar o leite sem a presença da cria, tá? Então, a ordenha manual pode ser com ou sem a cria. Já a ordenha mecanizada, ela é subdividida em vários tipos de ordenha, né? Entre elas, todas essas que estão sentadas ou citadas aí, né? A ordenha mecânica chamada de balde ao pé, a ordenha chamada de thunder, a ordenha espinha de peixe, poligonal, paralela e a ordenha rotativa. Todas são ordenhas mecanizadas. O que é que significa isso? A presença do homem só é necessária para fazer o acoplamento da teteira, só o acoplamento do equipamento de ordenha, que se chama teteira, tá certo? Pode ser chamada de teteira ou ordenhadeira, ok? Então, vamos lá. A gente vai conhecer as duas, tá? E das duas, a gente vai conhecer algumas características e a gente também vai conhecer esses tipos que tem, que são muitos das ordenhas mecânicas. Vamos lá. A ordenha manual. Quais suas características? Um sistema muito antigo de ordenhar. É um sistema muito antigo. Muito frequente para quem tem pouquíssimos rebanhos, né? Para quem tem 5 vacas, 6 vacas, é ideal a ordenha manual, tá? Mas já existe até ordenhas mecânicas para quem tem esse pouquinho de vaca, certo? Então, uma das vantagens é que é muito simples, né? Tem um baixo investimento em equipamento. Você não precisa comprar grandes equipamentos para fazer a ordenha manual. Precisa de um balde, precisa de uma corda para pear o animal, que a gente vai falar o que é isso, e precisa de um banquinho, tá? E um ordenhador, ou seja, um manipulador que tenha destreza, que tenha conhecimento, que saiba fazer o manuseio. Como eu já expliquei para vocês, esse manuseio, eu nunca ordenhei uma vaca, viu? Eu estou contando para vocês porque eu estudei, eu sei como é o movimento. Então, o movimento é muito rápido, né? E é um movimento que aperta-se os dedos de cima para baixo. Então, vem apertando. Se vocês pensarem bem, como a gente explicou, como é a glândula da vaca, né? O teto da vaca, tem uma bolsinha embaixo.
Então, o que é que a gente faz? A gente aperta a bolsinha de baixo, sai apertando a bolsinha de baixo, ela esvazia, avisa para a bolsinha de cima que está vazia, a bolsinha de cima libera mais leite e assim você fica apertando o dedo, tá? Claro que não é esse movimento lento que eu estou fazendo. Estou fazendo ele lento para que você entenda, mas é muito rápido, tá? Então você precisa realmente ter alguma destreza, algum conhecimento. Alguém aqui na nossa sala, de vocês 20, alguém já tirou leite de vaca? Já ordenhou uma vaca? Eu, sinceramente, nunca ordenhei. Parece que não, né? Parece que aqui ninguém ordenhou, não. Parece que ninguém aqui tem mais sítio ou fazenda que tenha vaca, não. Certo? Então, vamos lá. As suas características, né? É um baixo investimento. Precisa de um balde, tá? De preferência um balde que não tenha uma boca tão grande para evitar contaminação. A Duda está dizendo aqui que tem é medo, né? Mas a vaca, eu vou mostrar para você que tem uma forma de que ela não vai lhe coiçar, ela não vai lhe dar um coice, tá certo? Então, outra característica é que precisa de um esforço do ordenhador, ele tem que aprender, ele tem que saber ordenhar, tá? Eu tenho muita vontade de aprender, mas certo, a Duda está dizendo que tem medo de machucar, né? Realmente é muito sensível, a gente viu, né? É muito sensível, inclusive, fazer higiene tem que ser com papel toalha, tem que ser com aguinha morna, tá? Não pode forçar muito, porque não tem pelo, a gente viu que é sem pelo, os tetos, então pode machucar. Não pode estar igual a professora, assim, cheia de anel, não pode ter unhas grandes, porque pode realmente vir a ferir esses tetos, tá? Então tem um grande esforço do ordenhador, mas é uma estrutura muito simples, tá certo? Muito simples, que pode ser feita dentro de um curral, pode ser feita dentro de um galpão, pode ser feito dentro de um piquete. Lembram o que é piquete? Aqueles locais que a gente separa para as vacas se alimentarem, né? A gente faz lá no manejo de pastagem. Lembrou? Certo? Então, as vacas podem ficar soltas ou as vacas podem ficar presas em corrente ou no canzil. O que é canzil? Quando você ver esse vídeo que eu passei aí, que começou, vocês viram a vaca se alimentando com um ferrinho prendendo a cabeça dela. O nome desse ferrinho que prende a cabeça dela ali é canzil. É para que ela não saia dali enquanto ela não terminar a refeição. Tá entendendo? É igual quando sua mãe lhe botava para comer, lhe botava a chinela do lado. Que a chinela ficava ali e dizia assim, come essa comida toda. E aí você olhava para a chinela e comia. Então, do mesmo jeito, a vaca, para obrigar a vaca a ficar comendo, ela é presa por esse canzil, não machuca, né? Só não dá para a vaca tirar a cabeça, né? É uma estrutura que não machuca a vaca e ela fica com essa cabeça presa até terminar a refeição. Enquanto ela não termina, ela não sai, tá certo? E um outro método que precisa é amarrar a vaca, as perninhas traseiras da vaca junto ao rabo. Às vezes dá para amarrar o rabo, às vezes não dá. E aqui, ó, aqui essa fotozinha, essa ilustração é pequenininha, mas dá para ver as perninhas amarradas. Essas patas amarradas chama pear a vaca. Então, quando alguém disser assim, olha, vai ordenhar essa vaca, tem que pear. Então, quando falar em pear a vaca, é pegar uma corda e amarrar as duas perninhas de trás, as duas patas traseiras, né, da vaca, para ela não se movimentar, para ela não correr, para ela não coiçar, não lhe dar um coice, certo? E o rabo também, porque muitas vezes o rabo, né, ele fica mexendo e pode cair sujidades dentro do balde. Então, é tudo muito meticuloso, muito cuidadoso, certo? Pronto, tá aí uma foto bem legal, né? A gente tem aí as ferramentas que são necessárias. A presença da cria, tá vendo o bezerrinho amarrado aí do lado,
a vaca fica aí quietinha, afinal de contas o filhinho dela está aí, ela não sai do canto, tá? A gente tem o banquinho, que é necessário, o balde, o manipulador e a vaca peada. Tá vendo aí, ó? Amarrar o rabo da vaca e as duas perninhas, as duas patas traseiras da vaca. Pronto. Isso aí é o necessário para a ordenha manual. Somente isso. Isso só é possível para quem tem uma quantidade pequenininha de vaca. Já pensou você com 200 vacas? Com 1.000 vacas, como muitas fazendas existem? A quantidade de funcionário que seriam necessário, sem dizer de um trabalho muito, muito demorado, tá certo? Então, esse é um dos tipos de ordenha manual, tá? E aí, o equipamento que eu falei para vocês, podem ser essa corrente aí, ó, maneadeira de corrente, tá vendo ó, onde é que ela prende? Ela prende na parte traseira da pata traseira, na parte traseira da pata traseira da vaca. E aí você pode regular o tamanho da corrente e aí prende as duas por trás. Engancha esses dois elozinhos por trás e aí essa vaca fica impossibilitada de se movimentar, certo? Então essas são as correntes. E o outro é o canzil. Esse equipamento aqui do lado direito, onde vocês veem a vaca presa, ela pode ficar no canzil, tanto para poder se alimentar, como também para ser ordenhada, porque aí ela não tem a possibilidade de andar, tá certo? De se movimentar, atrapalhando a produção da ordenha manual, certo? Esse canzil, gente, que vocês estão vendo, é um equipamento que ele é extenso, né? Ele é 20, 30 metros, e ele tem uma abertura e um fechamento automático. Eu abro um, saem abrindo todos. Eu fecho um, saem fechando todos. Então, a vaca fica com a cabeça presa aqui nesse espaço, tá certo? E não dá para passar a cabeça da vaca. Só vai passar quando você abrir o equipamento. Aí ela pode realmente sair. Então, muitas das vezes, essas vacas são presas para se alimentar, porque às vezes elas não querem comer. E há necessidade de botar essa vaca para estar bebendo água, comendo em demasia. A gente precisa de muito, muito, muito sangue para produzir leite para essa vaca, certo? Então, conhecemos aqui vários equipamentos utilizados na ordenha. Que tipo de ordenha? Ordenha manual, tá? Então, estamos tirando leite da vaca manualmente, com as mãos, tá? Esse é o único exemplo de ordenha manual. E aí nós temos também a ordenha mecânica, tá? Quais características da ordenha mecânica? A extração do leite é bem mais rápida. Um teto, né, uma glândula mamária, as 4 glândulas mamárias, leva de 7 a 12 minutos para ser esvaziada, para ser ordenhada. Ou seja, 7 a 12 minutos, você esvazia aquela vaca com a ordenha mecânica. Já com a ordenha manual, pode botar aí 30 minutos por vaca, né? 25 a 30 minutos, se não for muito mais, certo? Outra característica importantíssima para o leite: menor risco de contaminação. Ora, só imagina, eu fazendo a ordenha manual, com um balde lá, aquele balde com a bocona aberta, eu fazendo a ordenha manual, não é isso? E aí, toda hora que aquele leite xiringa, o ar está contaminado. Nós sabemos que onde a vaca está no curral tem fezes desse animal, tem xixi desse animal. Muitas vezes desse animal, quando ele está sendo ordenhado, ele faz essas necessidades, tanto o xixi como as fezes, certo? Então, com a ordenha mecânica, você encaixa os tetos e o leite já vai nas tubulações,
Então, o risco de contaminação cai drasticamente, tá certo? Outra característica, ela nunca é feita no curral, né? É necessário essa vaca ser deslocada para um local específico. Esse local específico se chama sala de ordenha. Então, essa vaca, ela é direcionada para a sala de ordenha. E quando ela vai para essa sala de ordenha, ela passa por um tanque, vocês veem como elas são bem tratadas. Elas passam por um tanque, esses tanques é tanzinho, tá? De 20, 30 centímetros, elas passam por esse tanque com água clorada, e aí as patas já ficam limpinhas, é um tanque de aproximadamente 1,5 m, elas passam no caminho da ordenha, né? No caminho da sala de ordenha, elas passam por esse tanque, e aí as patinhas delas já são lavadas, sem nem elas perceberem. Também quando elas vão nesse caminho, elas recebem uma chuveirada, né? É como se estivesse chovendo. Fica lá água por aspersão, como se fosse uma chuva, para dar uma banhada nessa vaca quando ela vai para a sala de ordenha, né? Então, quando ela vai ser ordenhada, ela vai toda limpinha, toda cheirosinha. E para que isso? Para eu agradar a minha vaca? Lógico que não. O produtor não ia gastar dinheiro à toa. Tudo isso em função de você ter um produto de alta qualidade. Você vai oferecer um produto sem contaminação. Você sabe que a vaca bem tratada, o que é que ela faz? Ela não esconde o leite. Ela libera esse leite e ela vai produzir muito mais para você. Então, trate bem a vaquinha que ela vai lhe retribuir bastante leite. Então, é por isso que eles fazem todas essas mordomias, certo? Então, a gente tem aqui, olha, uma foto linda, tá? De uma sala de ordenha, certo? Esse local, esses dois rapazes estão, né, esses dois manipuladores, ele pode ser chamado de fosso, tá? Ele é aproximadamente, a gente vai ver isso, mais fundo, né? A vaca fica numa altura onde a vaca fica mais ou menos na altura do rosto do operador, tá? Para que isso? São diversas as vantagens desse buracão aí, desse fosso, né? Parece uma piscina, né? Parece uma piscina. Uma das vantagens, fica na altura para o operador manipular o teto da vaca e manipular a teteira. Então, quando ele pega o teto, ele não vai precisar se abaixar a enganchar a teteira na vaca, porque está da altura dele, ou seja, se preocupa com a ergonomia dele, para ele não ter dores nas costas, para ele não se sentir mal fazendo esse serviço. Outro motivo é porque quando esses animais, muitas vezes, eles estão ordenhando, essas vacas estão ordenhando, elas fazem xixi, elas fazem cocô, né? E se vocês observarem, o aparelho sexual da vaca e o aparelho fecal da vaca, eles estão muito próximos às tetas. Então, caso eles façam aí, vai cair essa sujidade toda onde? Nesse fosso. Então, cada rodada de vaca que vem a ser ordenhada, eles precisam lavar isso tudo. Aí eles lavam, tiram o cocô, tiram o xixi, lavam o piso do fosso, lavam. Tem alguém pedindo para entrar. Pronto, a Hilda. Né? Então, eles lavam tudo isso aí entre uma ordenha e outra. Gasta muita água, gente. Tá? Esses equipamentos que vocês estão vendo, essa mangueira preta, já são as teteiras empenduradinhas, elas ficam empenduradas, e aí eles vão passando e vão só encaixando, depois de ter feito a higienização desses tetos, tá certo? Então, aí é um exemplo de uma sala de ordenha muito linda, tá? E aí a gente tem uma outra foto, né, de outra sala, certo? As vacas já arrumadinhas, enfileiradas. Gente, é tão legal.
Eu já presenciei algumas ordenhas, né? Nunca fiz, foi ordenhar, pegar no teto da vaca, mas eu já presenciei algumas ordenhas, porque eu já fiz visitas em vacarias. Quando você abre a porteira, as vacas elas vão caminhando, sabendo o que é que tem que fazer. E se for o operador, né, o manipulador que está sempre ali com ela, esse ordenador que está sempre com ela, elas já seguem ele, é engraçadíssimo, né? Eles no máximo vão fazendo assim, oh, oh, e as vacas vão se movimentando, certo? Então, aí a gente tem o exemplo de mais uma sala de ordenha, certo? Uma sala de ordenha que nós temos no caso. A gente tem aí o fosso, tá vendo? Olha, e as teteiras aí, todas arrumadinhas, todas higienizadas, pronta para você encaixar nessas vacas, tá? E é aí onde eles fazem a limpeza dos tetos e tudo mais. Então, aí a gente tem mais uma foto da ordenha. Vejam bem, eu vou voltar aqui anteriormente, ó. Vocês estão vendo essa vaca? Tudo numa posição, né? Já nessa foto aqui, a gente já vê essas vacas assim meio que lateral, noutra posição. O que é isso? Isso é o que a gente vai explicar agora. Os tipos de salas de ordenha, os tipos de ordenhas que existem, tá certo? Porque existe várias formas de encaixar essas vacas para serem ordenhadas. E são aí onde tem as diferenças da ordenha mecânica, tá certo? Que a gente vai ver uma a uma, tá bom? A primeira ordenha mecânica. Se não der para a gente ver tudo hoje, a gente continua na próxima aula. A primeira ordenha mecânica se chama balde ao pé. O nome já se diz. É um balde que fica próximo do pé. Só que é um único balde com uma única teteira, com uma única maquininha daquela de acoplar, né, de enganchar nos tetos da vaca. Né? Então, é única, tá certo? Então, ela pode ser feita num estábulo ou na sala de ordenha. Nunca pode ser feita num curral, tem que ser num local cimentado, num local tranquilo, tá? A linha de vácuo pode ser posicionada no local de ordenha escolhido. Essa linha de vácuo? Linha de vácuo são todos a linha, né, por onde todas as teteiras são encaixadas, né? Porque dentro dessas teteiras, essas mangueiras, tem um vácuo, tem uma sucção, que é ela que auxilia no processo de ordenha da vaca, da ordenha automática, da ordenha mecanizada, certo? Então, normalmente tem uma linha de vácuo, tá certo? Essa linha de vácuo é presente em toda a ordenha, todo tipo de ordenha mecânica, certo? Uma outra característica dessa ordenha é que a cada 1,5 m existe tomadas de vácuo onde se introduz o vácuo no pulsador através de borrachas. Ou seja, é como se fosse, deixa eu dar um exemplo aqui que a gente possa entender. Pronto. Se você vai para o hospital e alguém precisa de oxigênio, tem lá o localzinho, os caninhos, com várias entradas para você encaixar para a pessoa tomar o oxigênio. Tá? Então, é do mesmo jeito essa estrutura. Tem a tubulação, e aí encaixa essa linha de vácuo para poder encaixar no teto da vaca, certo? Então, e aí existe um pulsador, né? Quem faz esse movimento é um equipamento chamado de pulsador, e esse pulsador ele fica no tambor. Vou passar para que vocês possam entender. Pronto, aí fica mais fácil de ver. Olha aqui. Aqui nós temos essa mangueirinha do lado direito, é a linha de vácuo. Essa mangueirinha aqui acoplada, tá? Essa branquinha é a da teteira. E essa outra, dessa cor, é onde passa o vácuo. E aqui em cima, ó, é que tem o pulsador, tá certo? É aqui
onde fica fazendo movimento para succionar o que tem na vaca. Então, a ordenha do balde ao pé chama-se esse nome, ó, porque o baldezinho aqui vai no pé da vaca. Ele fica pertinho da vaca, né? Quem é que usa isso? Um produtor que tem aí 15 vaca, 20 vaca, né? Então, que não tem muita vaca, mas que também não dá para fazer tudo manualmente, certo? Então, normalmente, usa-se esse balde ao pé. É mais caro do que o balde, que o manual, mas é a mais barata dos processos mecanizados, certo? E é um tratamento individual, uma vaca por vez, tá certo? Ou até tem uns que acoplam 2 vacas, tá certo? Uma outra vantagem é que eu já vou identificando a vaca que vai sendo ordenhada, tá? Então, esse é um do tipo de ordenha existente, ordenha mecânica. Veja bem, nós temos 2 tipos de ordenha manual, ordenha mecânica. E a ordenha mecânica, ela é subdividida em vários tipos de ordenha, entre elas o balde ao pé, certo? Vamos aqui. Qual é a grande desvantagem? Aí está a desvantagem já na foto da moça, ó. Você tem que se abaixar, muito desconfortável, o ordenhador. Porque essa vaca, ela não é direcionada para um local onde tem um fosso, certo? Então, eu preciso me abaixar para encaixar a teteira, assim como eu me abaixo para poder fazer a ordenha manual. Então, é ruim porque é desconfortável para o ordenhador. Uma das grandes vantagens. Outra é porque é um tratamento manual do leite. Por quê? Porque eu vou juntando vaca a vaca até encher aquele meu balde. Então é manual. Tem o risco do balde virar. Vai que essa vaca dá um coice, bate nesse balde e esse balde pode virar. E pode acabar derrubando esse leite. Né? E também outra desvantagem é a limpeza e desinfecção do sistema. É manual. Toda vida, quando eu termino um processo de ordenha, eu tenho que desmontar esse equipamento para lavá-lo todo. Já os outros, eles têm um processo de limpeza SIP, certo? Um processo de limpeza automatizado. Então, essas são algumas das desvantagens da ordenha do balde ao pé, certo? É um sistema de baixa eficiência, ou seja, ó, ele não é tão eficiente quanto um outro tipo, porque é de vaca em vaca, tá certo? Mas, porém, devido a seu baixo custo, é um dos mais aconselháveis em condição onde a mão de obra é barata e com rebanhos relativamente pequenos. 2 unidades do balde pode ordenhar 15 vacas por hora, certo? Então, ou seja, mesmo assim, ainda é mais eficiente do que o balde ou a ordenha manual, tá? O balde ao pé ainda é mais eficiente do que a ordenha manual. Não é mais eficiente após os outros que eu vou demonstrar a vocês, né? Os outros que eu vou demonstrar a vocês, de todos esses, o balde ao pé é o menos eficiente, tá certo? E tá aí mais um equipamento bem visível. Tá vendo? O cano do vácuo, e aí tem o caninho, ó, o balde, o pulsador aqui em cima, o vácuo acoplado às teteiras, né? E as teteiras acopladas aí aos tetos da vaca. Essa vaca, ela tá amarradinha aqui, ó. Ela tá com as perninhas peadas. Se você der uma olhada, o rabo aqui está amarradinho com a corrente, com a cordinha, para que ela não se desloque, né? E além do mais, ela também ainda está amarradinha aqui. Por que ela está amarrada? Não tem uma cria aí, né? Eu também não tenho um canzil aí.
Então, eu dei uma amarrada. Essa cordinha no pescoço dela, ela tá suave, viu? Não pode ser muito apertada, porque se ela se sentir desconfortável, ela esconde o leite. Certo, gente? Então, vamos aqui. Aqui está o equipamento sozinho e mais uma foto. É bom porque essas aulas, elas são bem ilustrativas, tá certo? Então, ó, nós temos aqui o equipamento sozinho do lado esquerdo, acoplado duas teteiras, tá vendo? Essa aqui já tem duas teteiras. Então, olhe aqui o vácuo por onde passa e tem uma maquininha que produz essa sucção, que produz esse vácuo, certo? Então, esse é um equipamento chamado de ordenha mecânica balde ao pé. E nós temos mais uma vaca aqui presa a um canzil, tá vendo? Essa tá presa a um canzil, tá com as perninhas aí peadas, tá vendo? Então, tudo isso é característica rotineira de um processo de ordenha, tá? E é interessante que vocês saibam isso, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre o alimento leite, certo? Aqui é um outro vídeo, tá? Eu não sei, né? Eu vou, ó, ele dando uma afastadinha na vaca, ó, ele vai pear, tá vendo? Ó? Vai amarrar aí, esse processo se chama pear, ó. Ele agora está higienizando, ó, lavando os tetos, tá vendo? Bem direitinho. A vaca, ele botou a vaca para se alimentar, ela está bem confortável. O local cimentado. A outra já estava amarrada. Para vocês observarem como ela fica balançando o rabinho. É por isso que muitas vezes... Tá vendo? Ó? Ele está dizendo que cada uma toalhinha dessa é para uma vaca. Então, é uma toalhinha por vaca. Aí, depois, ele descarta a toalhinha. E aí, já vai pegar outra para outra vaca. Ó. Um processo de higienização. Precisa enxugar para quando for encaixar as teteiras, elas não escorregarem. Tá certo? Já está acontecendo um bate. Ó, ele agora pegou a teteira, tá vendo? As 4 teteiras e vai encaixá-las. Ele liga a sucção e vai encaixando, ó, uma a uma em cada teto. Ok? Pronto. A vaca, nesse momento, ela já está sendo ordenhada, né, por esse equipamentozinho. Simples. Por que ele não cai? Pelo processo de sucção, tá? Ele está lá seguro pelo processo de sucção. Encaixando os tetos aí. 1, 2, 3, 4, e aí pronto. E aí o leite começa a ser deslocado pelo caninho, por essa tubulação e vai para dentro do balde. Tá certo? Entendido? Ok? Tudo bem? Deu para entender aí, mais ou menos? Vou aproveitar agora um momento, espera um instante que eu vou fazer a chamada, tá certo? É só eu clicar aqui e faz automaticamente. Um momentinho. Agora nós vamos para a segunda ordenha mecanizada. Segundo A. Vou colocar aqui na minha área de trabalho. Pronto. Chamada feita, primeira chamada feita. Certo? Então, vamos para segundo tipo de ordenha. Tá?
Vimos um mecânico. Qual foi? Baldear o pé. Agora a gente tem um segundo tipo de ordenha, é chamado ordenha espinha de peixe, porque o formato é de uma espinha de peixe. Qual é a característica? Já não é mais de uma em uma vaca, tá? Já pode uma quantidade maior de vaca. Pode ser de 4 a 10 vacas por cada lado do fosso. O que é o fosso? Aquele buraquinho central, onde fica o manipulador. Tá? Então, de cada lado, eu posso colocar até 10 vacas, dependendo da minha estrutura, né? Que eu comprei que eu mandei montar essa sala de ordenha. Então, o nome dessa sala de ordenha se chama uma ordenha espinha de peixe. Por que isso? O ângulo com que essa vaca é encaixada é um ângulo de 35 graus em relação ao fosso. Então, o fosso é como se fosse a espinha de peixe, o centro, e do lado tivesse vários encaixes. Esses encaixes é onde entra a vaca de costa, tá certo? A distância entre um teto e outro da vaca é de aproximadamente 1 metro. Então, qual é a grande vantagem? A vantagem é que eu vou botar várias glândulas mamárias pertinho um do outro, né? Pertinho uma da outra, certo? Então, vai ficar fácil para eu manipular, para eu lavar, para eu fazer o encaixe, para eu fazer o desencaixe. Então, esse espaçozinho de 1 metro entre uma vaca e outra é muito melhor, rende muito mais a produção e o serviço do manipulador. Tá? Então, nós temos um desenho aqui do lado, como essas vacas ficam. Tá? Elas vêm, elas são deslocadas para esse local e elas dão uma resinha, né? Elas dão uma resinha e encaixa de costa, certo? Então, isso é uma das características. E o nome espinha de peixe é porque o formato é de uma espinha de peixe, né? Deixa eu ver se dá para eu desenhar aqui. O formato é esse, né? Eu estou com uma caneta ruinzinha aqui. O formato é esse do fosso e aqui as vacas entram nesse formato. Então, fica um formato parecido com uma espinha de peixe. É por isso que se chama esse formato, tá certo? O fosso seria a espinha principal e as laterais as espinhas secundárias, tá? Então, é interessantíssimo porque já pensou se você monta uma espinha de peixe, né, uma ordenha espinha de peixe, com 10 vacas de cada lado, de uma única vez você vai fazer o quê? Vai ordenhar 20 vacas, né? Então, se eu tenho 200 vacas, 10 vezes eu colocando essas vacas lá, eu consigo dar conta de todas a minha produção. Então, é interessantíssima, né? Qual é a vantagem? Condições seguras de trabalho. Nessa espinha de peixe, gente, se vocês observarem, tem aqui na foto, tem uma proteção onde essas vacas não conseguem dar um coice aqui, porque há uma proteção. Não há necessidade de pear a vaca. Não há necessidade de pear a vaca, porque ela está dentro dessa jaulazinha. Ela está acondicionada ali. Ela não vai sair dali de jeito nenhum enquanto não for liberada, certo? Então, isso é uma das vantagens dessa ordenha espinha de peixe, né? É uma posição confortável para a vaca, né? Não maltrata a vaca, elas ficam distantes e separadas na sua gaiolinha, no seu espaço, cada uma, né? É uma distância curta a ser percorrida entre uma ordenha e outra, né? O ordenhador pode muito bem, por exemplo, colocar 10 vacas em caixas teteiras, não é isso? Deixa 10 vacas lá sendo ordenhada. Enquanto isso, do outro lado, ele já pode ir encaixando outras 10 vacas. Quando essas 10 terminarem, ele já vai encaixar as teteiras nas outras, certo?
E a limpeza do equipamento é automatizada, né? Todo equipamento é limpo automatizado. Limpo como? Lembra daqueles tipos de higienizadores que a gente falou? Aquele que a gente falou que era a limpeza SIP em 3, certo? Que é a limpeza feita no lugar, o equipamento é limpo todo por dentro, tem a necessidade de desmontá-lo, né? Sem dizer que é um equipamento super mega eficiente. Enquanto a ordenha manual, eu vou de uma em uma vaca, em 30 minutos. A ordenha balde ao pé, é 7 minutos, 10 minutos cada vaca, mas é de uma em uma, só aí de uma lapada só, né, pode-se dizer, eu estou ordenhando 10 vacas. Claro que você pode fazer a estrutura da sua espinha de peixe de 4 a 10 vacas, dependendo do tamanho do rebanho que você tiver, certo? Qual é a desvantagem? É porque as vacas são introduzidas por grupos nessa sala, né? Fazendo com que as vacas mais lentas atrapalhem, né, esse encaixe. Porque nem toda vaca é tão disposta, tem umas meio lesadas. Tem umas vacas meio lesadas. E essas vacas podem ficar atrapalhando, porque tem que levar de grupo, né? Se a minha ordenha é espinha de peixe, se ela ordenha de 20 eu tenho que entrar logo com 20 vacas. E aí pode ter uma preguiçosa no meio que fica atrapalhando as outras vacas passar. Então, é outra dificuldade, né? Uma desvantagem. E uma outra dificuldade é porque, como é muita vaca tudo de uma vez, fica mais difícil para identificar, né? Então, eu não posso perder a visão, porque senão eu posso acabar colocando uma vaca que já foi ordenhada para ser ordenhada novamente. Inclusive, os locais dessas salas de ordenha, por onde a vaca entra é um local, por onde a vaca sai é outro local. Já para não acontecer isso, de uma vaca ser ordenhada mais de uma vez, certo? Porque se secou ali a bolsa de a glândula mamária e eu colocar para ordenhar novamente, eu posso estar aí machucando essa vaca, certo? Então, isso é uma das desvantagens, certo? E aí a gente tem, ó, um desenhozinho legal para que vocês possam entender, tá? Bem direitinho, ó. Como eu disse para vocês, do desenho que eu falei, espinha de peixe. Então, aqui a gente tem um desenho e tem uma imagem em 3D, certo? O fosso aqui, e aqui no caso da esquerda a gente tem, e da direita também, a gente tem um equipamento que dá 8 animais, né? 4 de um lado e 4 de um outro. Então, a gente tem aí uma ordenha mecanizada, tipo espinha de peixe. O nome é esse, devido ao formato que ela tem. Lembrando que as vacas ficam num ângulo de 35 graus. Então, fica muito mais fácil eu chegar próximos às glândulas mamárias, né? Aos tetos dessa vaca. Elas estão uma distância uma da outra de 1 metro, certo? E aí elas não ficam de lado, por quê? Porque aí elas não olham uma para a outra. Elas, nessas posições, elas não têm condição de brigar uma com a outra, que a cabeça de uma está mais longe do que a cabeça da outra. Ah, então, não há possibilidade dessas vacas aí estarem se cutucando, né? Então, tem um motivo delas estarem assim na lateral, certo? Então, esse é o exemplo de vaca de espinha de peixe. E aí nós temos mais uma foto, né? Uma operadora, ela dentro do fosso. Esse fosso ele tem uma altura que é 1,20 m, se não me engano. Eu tenho detalhes dele lá na frente, tá? Então, a gente tem aqui o local onde pendura essas teteiras, tá certo? Onde faz higienização dessas teteiras. E esses leites, gente, eles são tudo direcionado a um local só. É quando a gente vai explicar para você o pré-beneficiamento,
certo? Então, pelo presente momento, a gente dá uma parada aqui sobre a espinha de peixe. Aí, outra sala de ordenha, essa é chiquérrima, né? Essa é toda automatizada, vocês verem aqui equipamento, é uma sala mega confortável. Acho que qualquer vaca queria estar aí no lugar dessas vacas, nessa sala, é uma sala super confortável, toda automatizada, certo? Então, um leite dessa vaca, dessa empresa, é um leite de alta qualidade. Se você observar, ninguém tocou no leite aí, né? O teto foi lavado, encaixou-se a teteira, e a partir daí o leite vai nas tubulações. Essas tubulações aí, eles são direcionadas para um grande tanque. A gente vai ver que essas tubulações, ela já vai diminuindo a temperatura do leite. Olha que legal. Porque esse leite sai daí em torno de 37 graus. Tá? Um leite com alta temperatura, a proliferação de micro-organismos. O que é que eles fazem? Eles diminuem a temperatura. Porque aí os micro-organismos mesófilos, né, que gostam de temperatura ambiente, não vão mais proliferar nesse tipo de produto, certo? Então, esse leite já começa a ser resfriado a partir do momento que ele vai entrando nessas tubulações. Então, aí a gente tem uma sala muito bem equipada de ordenha mecânica, certo? Nossa próxima ordenha é a Tandy, e a gente fica para falar dela na próxima aula, certo? Deu para entender, galera, aí? Deu. Não é difícil, né? A gente só precisa, e tem muita ilustração, dá para a gente compreender bem direitinho aqui. Eu vou fazer a chamada novamente, porque nós temos 26 pessoas, tem mais gente. Aguardo um instante. Vou fazer a segunda chamada, certo? Pronto. Agora eu vou gravar. Segundo A. Pronto. Ok, gente. Então, estamos encerrando nossa aula de hoje. Lembrando, mais uma vez, temos atividade, certo? Lembrem-se de